Ok. Então, vamos a mais uma aula da nossa disciplina de topografia. Hoje nós vamos falar um pouco, vamos começar a falar sobre planimetria. Antes de chegar na planimetria, temos que abordar alguns conceitos, né? Primeiro, o levantamento topográfico, né? O que é o levantamento topográfico em si? São as operações que são efetuadas em campo. Quando o profissional vai fazer algum tipo de medição de alguma área ou acompanhamento de alguma obra, né? Ou alguma locação, ele vai ao campo para obter os dados. Então, o primeiro momento é esse, a obtenção de dados em campo. Então, ele vai levar o equipamento, vai trabalhar com a equipe dele e vai fazer as medições em campo. O levantamento topográfico, ele pode ser tem alguns tipos de levantamentos topográficos, né? Nós agrupamos aqui dessa forma. O levantamento planimétrico, ele mede as distâncias e os ângulos horizontais de um terreno, entre os pontos de um terreno. O próprio nome já nos leva a deduzir, planimétrico, né? Então, seria a projeção plana do terreno, né? Já o levantamento altimétrico, ele se volta a medir as alturas, né? Então, são determinações das distâncias e ângulos verticais, né? Então, vai medir a altura. Enquanto um vai medir, o planimétrico, vai medir as distâncias e ângulos horizontais, o outro, o altimétrico, vai medir as distâncias e ângulos verticais. Nós vamos ver cada um mais adiante detalhadamente. Tem uma terceira situação em que pode ser necessário ambos os levantamentos, tanto o planimétrico quanto o altimétrico no mesmo serviço, né, ao longo de um serviço. E então seria o levantamento plani-altimétrico, né? Então, nesse caso, vão ser determinadas as distâncias e ângulos, tanto horizontais como verticais, entre os pontos de um terreno. Vamos ver alguns conceitos básicos antes de chegarmos no levantamento planimétrico. Vamos ver alguns caracteres topográficos, né? O que são caracteres topográficos? Vamos ver alguns. O mais importante, o caractere básico, é o ponto topográfico, né? Que são pontos definidos no terreno. O profissional que vai fazer o levantamento topográfico, ele determina no campo, no terreno, quais pontos serão medidos, quais pontos ele vai fazer as suas medições. Isso quem determina é o profissional de topografia. Esses pontos, eles têm que ser marcados ou materializados, né? Então, você tem que marcar ele no campo. Ele tem que ficar marcado no campo por um tempo, caso você precise retornar naqueles pontos para fazer novas medições ou para corrigir algum erro, fazer alguma outro levantamento, né? Determinar algum erro, alguma dúvida que ficou em alguma parte do trabalho. E esses pontos eles podem ser materializados com piquetes, com estacas, com pregos, né? Parafusos, tinta, enfim. O mais comum é marcar ou materializar os pontos com piquetes e estacas, né? Então, se usa tanto o piquete quanto a estaca. O piquete é um pedaço de madeira mais curto e fincado no terreno, e a estaca ela é mais comprido. Então, o piquete ele fica exatamente no ponto onde vai sofrer a medição, no ponto topográfico. E a estaca fica ao lado. Por quê? Porque a estaca, ela, por ser maior, ela permite que você escreva com tinta o número daquele ponto. Então, nesse caso aí dessa imagem, o operário que marcou a estaca com o número 0, então seria o ponto inicial. Você pode colocar o número 0, o número 1, fica a critério. E ele também pintou
o piquete, para ficar destacado na paisagem, né? Pode ter vários pedaços de madeira na paisagem, vários materiais no chão, no solo. Então, para ficar destacado, até mesmo para outras pessoas que estiverem transitando no local, que aquele piquete e aquela estaca estão sendo usados para um trabalho de topografia. Então, aqui você vê mais detalhadamente o piquete, ele está com o prego no centro, que é para facilitar a centralização do aparelho. Então, aí em cima desse local vai ser colocado o teodolito, ou a estação total. E aí vai ser colocado, eles têm um prumo, um fio de prumo, que permite centralizar o aparelho em cima do piquete. E a estaca fica ao lado, para poder ser visualizada também a distância. Então, ela mais comprida, fica mais elevada, então pode ser vista a distância, fica destacada no terreno. Outra coisa que eu quero observar é a limpeza do local do ponto. Nesse caso aqui, o terreno já está limpo, está com pouca ou nenhuma vegetação, nem obstáculos. Mas se o terreno estiver muito sujo ou com materiais, troncos, vegetação, isso tem que ser afastado. Então, tem que haver um operário para auxiliar nos trabalhos. Então, a pessoa vai levar uma enxada, vai coroar esse local, se tiver com vegetação, vai levar um facão para limpar, para permitir a visualização do ponto, né, com facilidade, né, e poder dar eficiência aos trabalhos. Outro caractere topográfico que nós queremos falar agora, né, é do alinhamento topográfico, ou linha, que é uma linha que é traçada, né, entre dois pontos topográficos. Então, eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, poderia ser ponto 1, ponto 2, ponto 0, ponto 1, enfim. E eu traço aqui uma linha entre os dois pontos. E aqui eu vou fazer as medições. Essa linha é uma linha imaginária, tá, pessoal? Não vou puxar um fio de um ponto ao outro, nada disso. É uma linha imaginária que vai ser colocada no papel ou no trabalho digital. Então, vai ser traçado no papel ou no trabalho digital essa linha, mas no campo ela é uma linha imaginária, certo? Então, é o que nós chamamos de alinhamento topográfico. Isso aqui é muito importante, viu? A poligonal. Ao longo do trabalho vão sendo traçados vários alinhamentos, né? O profissional ele vai percorrendo os pontos topográficos no terreno, no campo, e vai traçando os alinhamentos. Quando ele termina esse trabalho, o conjunto desses alinhamentos forma uma poligonal, forma uma figura geométrica. Né? Um polígono que nós chamamos de poligonal na topografia. Essas poligonais elas podem ser abertas ou podem ser fechadas. Né? Então, aqui nesse exemplo, tem uma poligonal fechada, né? Uma figura poligonal fechada, e aqui uma poligonal aberta. Então, o exemplo de uma poligonal fechada seria o perímetro de uma fazenda, né? Um terreno. Então, mediu-se o terreno, traçou-se o perímetro, e aquele perímetro fecha, né? O último ponto coincide com o primeiro. Então, fechou a poligonal, né? Formou uma poligonal fechada. Por exemplo, de uma poligonal aberta, um rio, um riacho, uma estrada. Então, aí nesse caso, o ponto final não vai coincidir com o ponto inicial. Então, formou uma figura poligonal aberta, né? E aqui eu tenho um exemplo de uma planta topográfica. Faltou o título, né? Mas, Então, aqui nesse exemplo aqui, eu tenho uma planta topográfica, né? Nessa planta topográfica, eu tenho aqui justamente os pontos topográficos. Então, o profissional, ele foi no campo, ele determinou os pontos, quais pontos ele iria usar para as suas medições, né? Então, vocês podem ver, ele começou aqui do ponto 1, 2, 3, 4, 5, foi até
o 11, e aí fechou, retornou para o ponto 1. Então, ele formou uma figura poligonal fechada, porque o último ponto coincide com o primeiro. E cada linha dessa formada entre dois pontos, nós temos um alinhamento topográfico. Então, aqui eu tenho os pontos topográficos e tenho os alinhamentos topográficos. Então, por exemplo, aqui, o primeiro alinhamento seria alinhamento 1, 2, que é o alinhamento formado entre os pontos 1 e 2. Alinhamento 2, 3. Alinhamento 3, 4. E assim por diante, né? Vários alinhamentos. Cada alinhamento desse é que vai ser medido a sua distância e o ângulo horizontal, que nós vamos ver mais adiante os ângulos horizontais. Bem, justamente esse assunto agora, né? Então, nós vamos começar a falar sobre ângulos horizontais, né? O que são ângulos horizontais e como eles são utilizados na topografia. Bem, então, nós estamos falando sobre levantamento planimétrico, né? Então, recordando, né, que o levantamento planimétrico ou planimetria é a parte da topografia que realiza as medições de ângulos e distâncias horizontais. Só recordando. Então, esses ângulos horizontais, como eles são classificados? Nós temos dois grupos, os ângulos azimutais e os ângulos goniométricos. E esses grupos têm subgrupos. Nós temos dentro do grupo dos ângulos azimutais, nós temos o azimute e o rumo. E dentro do grupo dos ângulos goniométricos, nós temos os ângulos horários e a deflexão, né? Nós vamos falar sobre cada um deles. Vocês estão me ouvindo bem aí? Deu um Sim, retorno. professor. Sim, professor. Obrigado. Bem, então, ângulo horizontal. Vamos ver essa figura aqui, né? Então, a princípio, né? O que é ângulo horizontal? É a distância angular, ou também medida angular. Eu acho que ficaria melhor aqui eu colocar, ao invés de distância angular, colocar medida angular, né? Ou simplesmente o ângulo, né? Entre dois alinhamentos. Então, nós já vimos o que é alinhamento. É a linha formada entre dois pontos, né? E esse ângulo é medido em graus. Nessa figura aqui, nós podemos ver, sim, esse exemplo, né? Então, aqui eu tenho 3 pontos, né? 3 pontos aqui no terreno. Nesse ponto central, né? No vértice, né? Eu coloquei o teodolito, né? O profissional de topografia colocou o teodolito e está fazendo as suas medições. E num ponto colocou uma baliza, e em outro ponto outra baliza. Então, ele vai do ponto onde ele está colocado o aparelho, ele vai visualizar a baliza que está no outro ponto. Então, aqui nessa visualização é que se forma um alinhamento. Então, ali uma linha imaginária, tá? Essa linha aqui, ela não é um fio esticado do aparelho para a baliza, não. Aqui é uma linha imaginária. Então, a partir do aparelho, ele vai visualizar a baliza que está num ponto. Em seguida, ele vai girar o aparelho até visualizar a outra baliza que está em outro ponto. Então, esse giro que ele deu, que o profissional faz aqui no aparelho, é que permite medir esse ângulo, que nós chamamos de ângulo horizontal. Então, o aparelho já tem um dispositivo que permite a medição desse ângulo, né? Ou dessa medida angular, ou dessa distância angular.
Então, vamos prosseguir. À medida que nós formos desenvolvendo o assunto, acho que vocês vão compreendendo melhor essa questão do ângulo horizontal. Vamos falar sobre o azimuth, que é um tipo de ângulo horizontal, muito utilizado na topografia. Então, esse conceito é muito importante, viu? O que é o azimuth? O azimuth é o ângulo formado entre um alinhamento e a direção norte. Então, vamos fixar isso aí, né? Repetir. É o ângulo formado entre um alinhamento topográfico, né? Nós já vimos o que é alinhamento, e a direção norte. Direção norte, nós lembramos da topografia, é o ponto cardeal norte, né? E o azimuth ele é medido no sentido horário, geralmente no sentido horário. Pode haver situações de ser medido no sentido anti-horário, mas geralmente é no sentido horário. Então, vamos permanecer só no sentido horário por enquanto, né? Para não confundir nosso entendimento. Então, aqui nessa figura, vamos tentar entender ela, né? Repetindo aqui que o azimuth é o ângulo formado entre a direção norte e um alinhamento topográfico, né? Vamos tentar observar isso na figura. Eu coloquei aqui o alinhamento AB, certo? Alinhamento topográfico AB, que é o alinhamento formado entre os pontos A e o ponto B. E aí eu quero medir o azimuth, né? O ângulo horizontal azimuth desse alinhamento. Então, aí em cima do ponto onde eu estou medindo, a gente coloca essa cruzeta aqui, né? Que parece a roda dos ventos, né? A gente coloca de uma forma bem simplificada, né? Apenas apontando os 4 pontos cardeais, né? Então, norte, sul, leste e oeste, né? E nós sabemos que o ângulo norte corresponde ao grau zero, certo? Isso já foi convencionado na topografia que a direção norte, a direção norte corresponde ao grau zero. Então, é o ponto de partida da nossa medição aqui em relação ao azimuth, tá, pessoal? E que os outros pontos cardeais correspondem a 90 graus, o leste, o sul a 180 graus e o oeste a 270 graus, certo? Formando os 4 quadrantes. Mais adiante nós vamos precisar bastante dessa informação dos quadrantes. Então, para eu medir o ângulo desse alinhamento, aqui nesse caso, eu posso usar um transferidor, né? Eu vou medir o ângulo formado a partir do eixo aqui do norte, que é o grau zero, seguindo o sentido horário, ou seja, o sentido dos ponteiros do relógio. Então, partindo do zero aqui do norte, eu vou medir aqui até tocar no alinhamento. Quantos graus tem aqui, né? Então, como aqui eu já sei que tem 90 graus nesse espaço, aqui eu tenho 180 graus, então eu vou medir o que está, esse espaço aqui que está faltando. Então, eu vou medir esse ângulo aqui formado entre o eixo norte e o alinhamento. Então, eu vou encontrar o valor do azimuth. Vamos ver mais exemplos aqui, né? Aqui eu tenho outro exemplo. Deixa eu ajustar aqui. Aqui vai já. Então, aqui nós temos outro exemplo do azimuth, né? Aqui eu tenho que... Eu quero saber qual é o azimuth do alinhamento. No slide está precisando de fazer uma correção. Eu coloquei OA, mas aqui está como AB, tá? Então, entenda aqui como AB, esse alinhamento. O azimuth do alinhamento AB. Está aqui, AB. Eu vou corrigir isso aqui. Eu tenho aqui o alinhamento AB, né? Então, eu vou medir aqui a partir do ponto A.
O alinhamento AB. Aqui eu tenho o eixo norte, como eu falei, corresponde ao ponto de partida, que é o grau zero. Então, eu vou medir a distância angular, né, ou o ângulo formado entre o eixo norte e o alinhamento. Eu posso usar aqui o transferidor. Posso pegar meu transferidor comum, colocar em cima, coloco o zero no norte e meço o ângulo formado. Aqui nesse caso eu tenho um ângulo de 45 graus. Então, como é que eu vou escrever? Eu vou escrever que o azimuth de AB igual a 45 graus. Então, dessa forma que eu descrevo esse azimuth aqui, que é a distância angular entre o alinhamento e o eixo norte. Vamos para outro exemplo. Observando aqui que ele está no primeiro quadrante, tá? Eu aqui, no caso, não preciso indicar. Coloquei aqui, localizado no primeiro quadrante. No azimuth, eu não preciso descrever que é primeiro quadrante, porque eu já sei que 45 graus está no primeiro quadrante. Até chegar em 90 graus, pertence ao primeiro quadrante. Vamos para o segundo exemplo. Aqui agora o alinhamento está voltado para baixo, do lado direito, né? Então, eu quero saber qual é o azimuth desse alinhamento. Então, eu coloquei aqui essa cruz aqui, né? Essa cruz em cima do ponto A, para medir o azimuth do alinhamento. Então, de novo, eu tenho aqui o norte é o ponto de partida, no caso do azimuth, é o grau zero. Então, a partir do norte, eu vou medir, usando um transferidor, quantos graus forma entre o eixo norte e o alinhamento. Então, eu medi aqui e encontrei 135 graus. Então, sei que aqui já tem 90, que até entre o norte e o oeste tem 90. Então, meço aqui essa diferença e encontrei 135 graus. Como é que eu escrevo? Então, azimuth de AB, que é o alinhamento AB, 135 graus. Ele está no segundo quadrante. Eu não preciso indicar, porque eu já sei que 135 graus pertence ao segundo quadrante. Até chegar em 180, pertence ao segundo quadrante. Vamos aqui para esse caso aqui. O azimuth, de novo, né? Eu quero saber o azimuth do alinhamento, só que ele já está voltado para baixo e para o lado esquerdo. Então, eu vou observar de novo. Onde está o norte? Na topografia, a gente sempre convenciona o seguinte. A gente aponta o norte para cima. Quando vai fazer o desenho topográfico, a planta topográfica, nós apontamos o norte para cima. E a figura ela vai ser desenhada em função do norte. Certo? Então, ela pode estar em qualquer situação no meu papel ou no meu desenho digital, mas ela vai se movimentar, ela vai ser posicionada em função do norte. O norte sempre vai estar apontado para cima. E a ponto de partida é o grau zero, de novo, repetindo. Então, para eu saber o azimuth, eu vou medir o ângulo a partir do norte, no sentido horário, percorrendo essa distância até tocar no alinhamento. Então, eu medi aqui e encontrei 225 graus. Então, como eu coloco aqui? Que o azimuth de AB igual a 225 graus. Está no terceiro quadrante, como você pode observar na figura. Mas eu não preciso indicar isso, porque eu já sei que 225 graus pertence ao terceiro quadrante. Vamos para o último exemplo. Agora o alinhamento está voltado para cima, para a esquerda. Né? E ele está no quarto quadrante, como você pode observar. Certo? De novo, coloco essa cruzinha aqui em cima do ponto A, que é o ponto onde eu estou medindo. E eu vou... o norte é o grau zero, né? Sabemos disso. Então, eu vou medir a distância do norte, do eixo norte, até o alinhamento, mas seguindo o ponteiro do relógio. Eu estou sempre seguindo, partindo do norte aqui, seguindo o sentido horário,
Eu coloco aqui o transferidor aqui em cima e encontrei o valor de 315 graus. Então, eu escrevo da seguinte forma, que o azimuth do alinhamento AB igual a 315 graus. Ele está no quarto quadrante, mas eu não preciso escrever isso na resposta, porque eu já sei que 315 graus pertence ao quarto quadrante. Isso aí nós temos que saber. Bem, só um minuto. Sim, então, alguma pergunta sobre essa parte do azimuth antes que nós passemos para o próximo assunto? Débora, entendeu, Débora? Lavínia, entendeu? Rafaela, Herbert, Laísa, Roger. Tá, tem duas Débora, né? Débora, Débora de Oliveira e Débora Stephanie. Lauan Gabriel. Bem, então vamos seguir. Essa questão do azimuth e rumo, eles complicam um pouco nossas ideias. Quando nós fizermos alguns exercícios, nós vamos fixar melhor isso aí, tá? Vamos agora falar sobre outro tipo de ângulo horizontal, que é o rumo. Essa palavra rumo, você já deve ter ouvido muito, né? Que as pessoas têm que tomar um rumo, né? Tomar um rumo na vida, o navio tem que... qual é o rumo do navio? Então, vocês vão ver que o que é o rumo, né? O que é na topografia rumo, né? Pode ter vários conceitos, né? Aí você pode falar para a pessoa que ela tem que tomar um azimuth na vida também, né? Rumo é muito parecido com azimuth. Então, vamos ver quais são as diferenças, né? As sutilezas entre eles. Rumo é o menor ângulo formado entre a direção norte ou sul e um alinhamento topográfico. Ah, professor, não entendi. Repita aí. Certo. Enquanto que o anterior, o azimuth, nós só tomávamos o norte como ponto de partida para medir o ângulo, o rumo não. Nós podemos usar o norte ou podemos usar o sul. Nós vamos usar o que estiver mais próximo do alinhamento. Vamos ver aqui mais à frente que a gente vai entender, né? Nessa figura aqui nós temos o alinhamento, né? O alinhamento OA está aqui. Aqui de novo eu coloquei essa cruzeta em cima, norte, sul, este, lembrando que o significa este ou leste, né? E aqui é oeste. Então, o alinhamento, ele está aqui, nesse primeiro exemplo, ele está voltado para cima, à direita, ele está no primeiro quadrante. Então, perguntando a vocês aí, me respondam aí. O alinhamento está mais próximo do norte ou está mais próximo do sul? Ele está voltado para o norte ou está voltado para o sul? Me diga aí, alguém aí. Diga aí, Gabriel. Rafaela, diga aí, Rafaela. Vou repetir a pergunta. Nessa figura aqui, esse primeiro exemplo, eu tenho um alinhamento, ele está aqui, ó, está no primeiro quadrante. Ele está voltado para o norte ou está voltado para o sul? Está voltado para o norte. Está voltado para o norte, exatamente. Então, ele está mais próximo do norte. Então, eu vou usar o norte como ponto de partida. No rumo, eu posso usar tanto o norte como o sul, que estiver mais próximo, né? Então, nesse caso, eu vou usar o norte. Então, eu vou colocar o transferidor aqui e vou medir o ângulo formado entre o norte e o alinhamento.
Então, nesse caso, eu encontrei 45 graus. E a resposta fica assim: rumo de OA, alinhamento OA ou 0A, 45 graus. Só que no caso do rumo, eu tenho que especificar o quadrante. E eu especifico dessa forma. Ele está entre o norte e o este. Então, NE, nordeste. Então, eu coloco o quadrante aqui, ó, rumo OA, 45 graus, nordeste. Vamos para outro exemplo. Agora, ele está voltado para baixo à direita. Ele está mais perto do sul. Ele está voltado para o sul. O alinhamento está no segundo quadrante. Então, nesse segundo quadrante, eu já vou, como ele está mais perto do sul, eu vou medir a partir do sul. Então, o sul é que vai ser o 0 grau. Vai ser o sul. Então, eu vou medir o ângulo formado entre o sul e o alinhamento. Eu já coloco o transferidor aqui embaixo, medindo essa distância entre o sul e o alinhamento. Encontrei também 45 graus. Isso aí eu coloquei um valor aleatório, tá? Só como exemplo. Então, a resposta fica assim: rumo do alinhamento OA mede 45 graus, aí eu tenho que indicar o quadrante. Ele está entre o sul e o oeste. Então, ele está a sudeste. Então, coloca aqui, SE, quadrante SE. Vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, eu tenho que o alinhamento ele já está voltado para baixo, para a esquerda. Ele está voltado para o sul, ainda, né? Ainda está voltado para o sul. De novo, como ele está mais próximo do sul, eu vou usar o sul como ponto de partida para medir o ângulo. O sul vai ser 0 grau. Então, eu tenho que o rumo, né? Rumo do alinhamento OA, eu coloco o transferidor aqui, meço esse ângulo, que está aqui vermelho, e encontrei 45 graus também. Então, ficou assim a resposta, que o rumo do alinhamento OA mede 45 graus, mas eu tenho que indicar o quadrante. Qual é o quadrante? Esse está entre o sul e o oeste, SO. Então, está sudoeste, quadrante sudoeste. No quarto exemplo, o rumo do alinhamento. O alinhamento está aqui voltado para cima, para o norte, né? E aqui à esquerda. Já que ele está próximo do norte, eu vou medir esse ângulo, o ângulo formado entre o norte, né, que está mais próximo, e o alinhamento. Então, o norte vai voltar a ser o 0, ponto de partida, e eu vou medir essa distância angular usando o transferidor. Encontrei 45 graus. Então, a resposta fica rumo do alinhamento OA, 45 graus, e eu tenho que indicar o quadrante. Ele está entre o norte e o oeste, noroeste. Alguém podia perguntar, professor, por que eu não coloco aí, então, quarto quadrante? São convenções da topografia, certo? Então, convencionou-se na topografia que nós indicamos os pontos cardeais para indicar o quadrante, né? Utilizamos os pontos cardeais para indicar o quadrante. Porque os pontos cardeais é um conhecimento universal, tá? Todos os países adotam essa mesma informação. Então, fica algo universal. Bem, então aqui nós temos um exercício aqui, né? Um exemplo de um exercício. Aqui eu tenho uma figura geométrica, uma poligonal. Então, digamos que isso foi uma área, uma fazenda que foi medida, né? Fez a medição da fazenda, que é uma propriedade rural, e encontrou-se essas medidas aí. Então, aqui eu tenho P1.1, aqui no canto acima, né? À direita. E depois eu tenho ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e voltei para ponto 1.
Então, formou uma poligonal fechada, como vocês podem ver. O topógrafo, ele mediu a distância entre os pontos que estão aqui determinadas. Deixa eu aumentar um pouco aqui para ficar mais fácil de visualizar. Está aqui, né? Então, entre o ponto 1 e o ponto 2, ele mediu, encontrou 35 metros. Esse assunto de distâncias horizontais nós vamos ver mais adiante, tá? E aqui, entre o ponto 2 e o 3, 25 metros. Entre o 3 e o 4, 57 metros. Entre o 4 e o ponto 5, ele encontrou 62 metros. Entre o ponto 5, ele voltou para o ponto 1 e encontrou 14 metros. Isso aqui é muito importante, porque quando nós formos fazer a nossa planta topográfica, que também vai ser em escala, essas distâncias têm que ser transformadas para a escala correspondente para caber dentro da folha de papel. Mas o assunto agora é ângulo horizontal, né? Qual é o ângulo? Ora, se eu não souber o ângulo, eu não tenho como fazer essa planta. Eu só posso fazer essa planta com essas duas informações básicas, a distância entre os pontos e o ângulo. Sem isso, é impossível fazer a planta topográfica do terreno. Então, nesse caso, o profissional ele usou o azimuth. Repare que aqui, em cada ponto, ele colocou apenas o eixo norte. Ah, professor, você não falou que tinha que colocar uma cruz, uma cruzeta? Pode ser, você pode colocar uma cruzeta. Mas aí vai ficar muita informação no desenho. O desenho fica feio e fica confuso, com muitas informações, né? Então, nesse caso, bastando colocar o norte, então eu já sei qual é o ponto de referência, certo? Para quem estiver principiando na topografia, nos estudos da topografia, pode colocar uma cruzeta aqui, não tem problema. Fica mais fácil de entender. Mas, no trabalho final, não é interessante colocar tantas cruzetas no terreno. Aqui, nesse caso, tem poucos pontos, só tem 5 pontos. E se for um trabalho que tiver 20 pontos topográficos, 30 pontos topográficos, vai ficar um desenho bem esquisito, né? Com muita informação desnecessária. Então, por isso que eu coloquei somente o norte aqui. Certo, então, vamos ver aqui o ponto 1. O trabalho foi feito em sentido horário, vocês podem observar, de ponto 1 para o ponto 2, 3, 4, 5 e 1. Então, fez um giro no terreno no sentido horário, certo? Eu gosto sempre de trabalhar no sentido horário, que é mais fácil de compreender. Então, quando chegou no ponto 1, ele foi medir qual é o azimuth do alinhamento P1, P2. Então, aqui eu tenho o alinhamento P1, P2. Então, qual é esse azimuth? Então, eu coloquei aqui o norte, está aqui para cima, e o alinhamento está aqui para baixo. Então, eu vou pegar o transferidor e vou medir essa medida angular formada entre o norte, que é o ponto de partida zero, e até o alinhamento. E eu medi e encontrei 210 graus. Está aqui informado aqui ao lado, ó. 210 graus. Aqui também o alinhamento seguinte, de P2 para P3. Aí coloquei aqui no ponto de partida, é o ponto 2, né? Do ponto 2 eu vou medir P3, né? Então, coloquei de novo aqui o norte, indicando a direção norte. Tem aqui o alinhamento, botei aqui o transferidor e medi, deu 180 graus. Na verdade, pessoal, isso aqui é feito no campo, não é com transferidor. No campo é feito com teodolito, tá? O transferidor é no papel, quando você vai fazer o desenho da planta no papel, vai ser o transferidor. Mas no campo, quem mede o ângulo é o teodolito.
Então, eu medi aqui, deu 180 graus, o meu azimuth, né? Então, pronto, aí cheguei no ponto 3. Do ponto 3, eu vou medir o ponto 4, formando um alinhamento P3, P4. Então, eu estou aqui no ponto 3. Qual é o ângulo formado do alinhamento seguinte, tá? Eu estou medindo sempre o quê? O alinhamento seguinte, o próximo alinhamento, né? Eu tenho um alinhamento anterior, eu quero medir o alinhamento seguinte. Então, eu vou colocar o norte. Repare que nesse caso, o norte coincidiu com o alinhamento anterior. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Então, eu vou medir aqui o azimuth a partir do eixo norte, que coincidentemente está em cima do alinhamento anterior, do alinhamento anterior. E medi e encontrei 300 graus, ó. Botei o transferidor aqui e medi o ângulo formado no sentido horário a partir do ponto norte, do eixo norte, né? Ponto de partida, até o alinhamento seguinte, encontrei 300 graus. Beleza. Então, eu parto para o próximo ponto, que é o ponto 4. Então, do ponto 4, eu vou medir o quê? O alinhamento seguinte, que é P4, P5. Ótimo. De novo, então, já que eu estou no ponto 4, eu coloquei o eixo norte aqui no ponto 4, que é o ponto de partida, que é o grau zero. Peguei o transferidor e medi 60 graus. Encontrei o ângulo do alinhamento seguinte. E tendo a distância, que é 62 metros, eu tracei 62 metros até encontrar o ponto 5. Pronto, então no ponto 5 eu vou fechar a poligonal, porque eu vou encontrar com o ponto de partida, que foi o ponto 1. Então, eu estou no ponto 5, olhando o alinhamento seguinte, que é o qual? P5, P1. Então, no ponto 5, eu vou traçar o eixo norte, né, que é meu ponto de partida para medir o ângulo azimuth, e vou colocar o transferidor e vou encontrar, vou medir esse valor, 108 graus. Aí vou puxar 14 metros e fechar com o ponto 1. Fechei minha poligonal, né? O meu trabalho está realizado. Certo? Mas o exercício ele pede o seguinte, cara, eu tenho o azimuth, que está aqui no desenho, né? Eu quero, e se eu quiser determinar o rumo, eu tenho como transformar azimuth em rumo e vice-versa. Existe uma fórmula que permite essa transformação, esse cálculo. Existe uma forma de determinar o ângulo transformar o azimuth em rumo.